Bora lá, fiel, Lili Nascimento, direto do estúdio ESPN aqui, trazendo as últimas informações do Corinthians. O timão que abriu as portas do CT Joaquim Grava hoje para receber a imprensa num treino aberto. Já avisando o jogo de sábado contra o Bahia dentro da Neoquímica Arena. A novidade do treino foi que Vitinho já participou da atividade com bola, então deve ser relacionado pro jogo. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do timão. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Corinthians. O olho da Lili até brilha, hein, Lili? Ó. Quem tá lá hoje? Eu quero saber quem que tá aí do outro lado. Então. Será que é Vitória Leite? Olha, é treino aberto. Quando eu não estou, já sabemos. Eles abrem o treino. Já sabemos quem tem a chave. Incrível. Já sabemos quem realmente manda nesse lugar aí, hein, Vitória? Bom dia, amigos. Um beijo para vocês, um beijo especial para a Lili, que é a dona deste posto por aqui. Mas né? O pessoal foi deixando entrar, a gente aceitou. Hoje tem treino aberto aí, aquecimento. A gente acompanhou os 15 minutos, agora é um pouquinho mais da atividade mesmo. Mas, como no Corinthians, a próxima notícia é sempre a mais difícil de passar para o torcedor. Antes de a gente falar da apresentação do Vitinho, que vai ser hoje, né? Depois do treino e que a gente for liberado. O Corinthians tem mais um desfalque importantíssimo. Estou falando do atacante Yuri Alberto. Ele sentiu dores abdominais nessa noite e foi encaminhado ao pronto-socorro do hospital. Fez exames, depois de uma avaliação com um especialista, foi constatada uma hérnia inguinal, o que significa que ele foi submetido à cirurgia já nessa madrugada. Um procedimento que foi bem sucedido. O Corinthians diz que ele está bem em recuperação, mas é claro que agora a gente sabe que é mais um para o departamento médico, volta, né, para o departamento médico. O Corinthians não libera aí exatamente o tempo de recuperação, mas deve ser um pouco mais de um mês, pensando que o Gustavo Henrique também passou por isso e foi o tempo que ele demorou para se recuperar. Então é o sexto da lista para o Dorival para esse final de semana contra o Bahia, porque já tinha Memphis, Carrillo no departamento médico, 3 jogadores suspensos, Romero, Kaká e Anguilere. Então realmente vai ter que fazer alguns milagres aí para enfrentar o Bahia sem esse tanto de jogadores. Lembrando que o Vitinho é o novo atacante, ele já está no bid. Começou no bid, foi publicado no bid nesta segunda-feira. Na terça-feira, o Corinthians tem então a notícia do transfer ban por conta da dívida pelo Félix Torres. Pelo menos fez a contratação que queria nessa temporada. O Vitinho, que é um atacante de 31 anos, estava na Arábia Saudita no Al Ettifaq, e a última vez que atuou nesta temporada foi em maio deste ano, ou seja, tem tempo e vai ter que já começar entregando, porque um dos principais desfalques das regiões, né, das zonas de desfalque desse time é o ataque, e Vitinho vai ter que entregar por esse lado também. Já a gente acompanha a apresentação do atacante por aqui e traz para o Fã de Esporte todas as informações, amigos. Beijo para vocês. Obrigada, Vicky. O corintiano não tem um dia de paz, porque mesmo quando vem a notícia boa da chegada de um novo jogador, tem o desfalque do Yuri Alberto. Verdade, né? Então a gente torce aí pela rápida recuperação do atacante do Corinthians. Derrota por 2-1 para o Juventude no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians conheceu nesta terça-feira, em sorteio realizado pela CBF, o adversário das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto do Timão será contra o Atlético Paranaense, com o primeiro jogo sendo realizado no Paraná e a decisão ficando para Itaquera. Como eu falei, não tem favorito, são jogos difíceis. O Corinthians tem a oportunidade de fazer o segundo jogo em casa, com o apoio do torcedor, mas existe o primeiro jogo, onde a gente sabe que você precisa fazer esse jogo muito bem. E é dessa forma que a gente vai se preparar para fazer esses dois grandes jogos. E a terça-feira também foi de notícia ruim para o torcedor corintiano, já que o clube sofreu um transfer ban da FIFA, que é uma punição administrativa imposta pela entidade máxima do futebol aos clubes inadimplentes, que realizam suas negociações com outros clubes ou jogadores e não pagam suas dívidas. Foi o que aconteceu com o Corinthians na compra do zagueiro equatoriano Félix Torres. Nesta terça-feira mais cedo, após o sorteio da Copa do Brasil, o diretor de futebol Fabio Soldado chegou a falar sobre essa possibilidade. Existe, sim, essa situação. Falei hoje na manhã com o nosso presidente, que está tratando disso pessoalmente, junto com todo o nosso corpo jurídico, para que possam esgotar todas as possibilidades. A hora que
tiver uma posição final, certamente vão me passar, mas por enquanto eles estão fazendo o que for possível para tentar reverter essa situação. Mas o fato é que horas depois o Corinthians realmente sofreu o transfer ban por parte da FIFA. Em janeiro do ano passado, no início da gestão Augusto Melo, o Corinthians comprou 80% dos direitos econômicos de Félix Torres junto ao Santos Laguna do México, pelo valor de 6,5 milhões de dólares. Na época, 31,5 milhões de reais. Pagou apenas a entrada, 2 milhões de dólares, e o restante não foi pago, o que motivou que o clube mexicano acionasse a FIFA. Com os juros, o Timão agora terá que pagar 33,4 milhões de reais. Enquanto não saldar a dívida ou entrar em acordo com o Santos Laguna, o clube não poderá registrar novos jogadores e terá como punição a atual e mais 2 janelas de transferências sem poder contratar novos reforços. Em contrato com o Corinthians, a assessoria de imprensa disse que o clube não vai se manifestar sobre o caso transfer ban. E a situação do Timão ainda pode piorar, já que mais 2 casos vêm sendo analisados pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS. O caso do meia Rodrigo Garro, comprado junto ao Talleres Argentina, e também a dívida que o Corinthians tem com o meia paraguaio Matias Rojas. É o Corinthians precisando se reforçar e agora tendo esse transfer ban pela frente. Depois da derrota para o Juventude por 2-1, o Corinthians treinou nesta terça-feira no CT Joaquim Grava em preparação para o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso será no sábado, diante do Bahia, na Arena Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileirão. Bora atualizar as notícias do Timão, porque aquilo que a gente esperava aconteceu. O Corinthians correu para confirmar e inscrever o meia atacante Vitinho, ex-Botafogo, Inter, Flamengo, jogador muito conhecido que estava na Arábia Saudita, sem clube desde que encerrou a temporada, há cerca de 2 meses. O Fabinho Soldado foi lá, 31 anos o Vitinho, acertou com ele já foi anunciado, tudo certo. Acho que é um jogador que vai agregar, tem uma ótima finalização, jogador que não é mais um velocista, mas tem característica de drible, de presença no ataque, é muito bom jogador. Acho que o Corinthians acertou diante das dificuldades que tem, e elas aumentam a partir de agora. O Corinthians correu para contratar o Vitinho, que era uma negociação encaminhada, na segunda-feira, porque sabia do que poderia acontecer, e aconteceu. O Corinthians já havia sido condenado, né, em última instância pela Corte Arbitral do Esporte a pagar os 33 milhões de reais ao Santos Laguna do México pela aquisição do zagueiro Félix Torres. O Corinthians pagou a primeira parcela, não pagou o restante, e com juros, multas, trâmites, custos jurídicos, tudo isso, o custo chegou a 6 milhões de dólares, 33 milhões de reais. Se o Corinthians não pagasse, até essa segunda-feira, ele sofreria uma das sanções previstas pela FIFA, que é justamente o transfer ban, que é justamente a impossibilidade de você inscrever jogadores. Você pode contratá-los, o Corinthians pode contratar quem ele quiser, só que ele não pode inscrever. Nessa janela e nas próximas 2. Olhem o tamanho do pepino. Não pode inscrever nessa janela, na janela do final do ano e na janela do meio do ano que vem. Só na janela do final de 2026 para 27. O Corinthians poderia voltar a inscrever os jogadores. Ou paga o valor e pronto. A sanção é derrubada. De onde o Corinthians vai tirar esse dinheiro, eu não sei, porque ele já antecipou receitas da Liga Forte. O Osmar Stabile é um presidente interino, tem que aguardar novas eleições aí previstas pelo Conselho Deliberativo para a gente entender essas eleições de forma indireta, ou seja, apenas por membros do Conselho que votarão, para a gente saber qual será o presidente até o fim de 26, até o fim da gestão que seria do presidente Augusto Melo, presidente impeachmentado no último sábado. Pois bem, e agora que você não pode contratar? Você tem que pagar esse valor, beleza. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos passos. O fato é que as contratações estão emperradas, interrompidas. O Corinthians não pode mais contratar ninguém. Como eu disse, pode, não pode inscrever, então não vai contratar. Não pode contratar nesse momento. Mas esse valor de 33 milhões de reais, que já não é baixo, por um zagueiro que você pouco utiliza, porque ele realmente se mostrou, desde que chegou, insuficiente, ele pode aumentar. Por quê? Porque ainda tramita também no CAS, na Corte Arbitral do Esporte, processos envolvendo Rodrigo Garro e Matias Rojas.
Lembram dele? Pois bem, só o Rojas, 40 milhões de reais. O Garro, mais 25 milhões de reais. Então a gente está falando de 65 milhões de reais. Com os 33, estamos falando aí de cerca de 100 milhões de reais que o Corinthians terá que despender para poder liberar, né, destravar esse transfer ban e poder contratar. Como isso vai acontecer, gente? Eu não sei. O fato é que o Corinthians ainda aguarda essas duas decisões a respeito do Rodrigo Garro e do Matias Rojas, mas também já houve derrotas jurídicas do clube que apenas aguarda a punição, a sanção, para ter que pagar, né? O Tajeres, no caso do Rodrigo Garro, e o Matias Rojas, o próprio, que entrou com uma ação de justa causa contra o clube, contra o empregador. Eu nunca tinha visto isso, porque simplesmente combinaram uma coisa com o Rojas, não cumpriram, e ele já tinha ameaçado fazer isso e fez. E tá aí, né? Foi uma incompetência, uma barberagem dessa gestão que culminou nesse, não só no valor estratosférico de 40 milhões por um jogador que você não usou, mas também pela implicação jurídica e administrativa, que é um transfer ban impedindo o clube de contratar. Olha que insanidade. E o Félix Torres é a mesma coisa. O Santos Laguna enviou não sei quantos e-mails cobrando e nenhuma resposta. Vocês esperam o quê? Que o clube que vendeu o jogador, que depende muitas vezes desse recurso, faça o quê? Cara, não vai me pagar? Tá bom, vou acionar a FIFA. E é o que está acontecendo. Então, o Corinthians também colhe frutos de péssimas administrações. Meu Deus do céu. De péssimas decisões. E aí tem a ver também, nesses casos especificamente, então, dessa gestão. Não apenas daquelas passadas que merecem todas as críticas. A gente está falando de caras que hoje estavam há pouco tempo no Corinthians. E continuam fazendo as mesmas coisas erradas e jogando o clube, né, às traças da maneira como está. Enfim, vamos lá, vamos falar de coisa boa, tentar olhar por um prisma um pouco positivo, porque o Corinthians eliminou o Palmeiras, está nas quartas de final da Copa do Brasil, não vai bem no Brasileiro, é verdade, né? Ganhou um jogo nos últimos 10, mas na Copa do Brasil tem um treinador que é especialista, já ganhou 3 competições, gosta de mata-mata, eliminou o Palmeiras, alguns favoritos ficaram pelo caminho, como o próprio Flamengo, como o próprio Palmeiras, como o próprio São Paulo, e agora que o Corinthians terá pela frente o Atlético Paranaense, que eliminou o São Paulo, inclusive, num jogo de ida em que o São Paulo poderia ter feito muito mais do que o 2-0, depois toma um gol, vira 2-1, deixando uma vantagem mínima de apenas um gol de diferença para decidir fora de casa, na Arena da Baixada, perde o seu goleiro Rafael com 3 minutos de jogo, entra o Jandrei, que é contestadíssimo, né? Inclusive já foi embora, já foi jogar no Juventude, toma um gol de uma bola extremamente defensável, como havia tomado no primeiro jogo, inclusive, e esse 1-0 leva a decisão para os pênaltis. O Santos, goleiro do Atlético, pegou as 3 penalidades. A terceira, inclusive, do próprio Jandrei, que não sei por que quis ali, sei lá, salvar toda a sua reputação num pênalti e, na verdade, jogou tudo a perder. Mas por que eu fiz esse resumo? Porque o Atlético, assim, não tem a prioridade, não tem como prioridade a Copa do Brasil, e sim a Série B, onde o time está numa situação até bem difícil, acho que é 12º, perdeu para o Criciúma agora recentemente. O Odair Hellmann, que é o técnico lá, tem dito claramente que ok, estamos indo e tal, ou seja, o Atlético não queria nem passar pelo São Paulo e passou. Não estou dizendo que ele não vai querer passar pelo Corinthians. O Atlético sabe que daqui a pouco, né, se chegar numa semifinal, numa final de Copa do Brasil, vai fazer história, vai arrecadar dinheiro, vai dar moral daqui a pouco para se recuperar na Série B também. Os caras, obviamente, vão jogar quando entrarem em campo. Mas existe um foco estabelecido que não está na Copa do Brasil. E vamos lá, é um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, dá para dizer que o Corinthians deu um pouquinho de sorte no sorteio. É sempre complicado falar isso, né? Mas assim, entre todos os times é o único da Série B. E o Corinthians tem mais time que o Atlético Paranaense. E decidirá em casa, nesses confrontos que acontecerão no final de agosto e início de setembro. O primeiro jogo será em Curitiba, na Arena da Baixada, e a decisão na outra semana dentro da Neoquímica Arena. Ou seja, o Corinthians tem
pleníssimas chances de bater o Atlético Paranaense nesses 2 jogos e chegar até uma semifinal de Copa do Brasil. O que acontece com o Corinthians é inacreditável. No meio de tudo isso, da crise política, administrativa, financeira, jurídica, no meio de tudo que está rolando, o Corinthians ainda pode chegar numa semifinal de Copa. E aí, no chaveamento, vai pegar o vencedor do Clássico Mineiro, entre Cruzeiro e Galo. E aí dá jogo, né, gente? Claro que até lá o Memphis está de volta, o Carrilho não volta mais, mas assim, se tiver Memphis, Yuri, Garro, jogadores titulares, dá jogo contra Cruzeiro ou contra Galo. Acho que dá. E aí, o Corinthians pode até chegar numa final de Copa do Brasil, onde do outro lado tem Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia. É uma competição muito interessante e muito possível, né? Porque a gente está falando de mata-mata, onde as coisas se equilibram. Então, acho que o Corinthians tem muitas dificuldades nesse momento, mas, ao mesmo tempo, acaba superando certos desafios por conta da história, da torcida, do mata-mata e de tudo que vocês já sabem. O que vocês acham que vai rolar? E sobre essas dívidas, hein? Sobre o Transferban, que loucura. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Pessoal, as notícias não são boas, né? O Yuri Alberto teve que passar por essa cirurgia aí de hérnia umbilical, né? Tava até pesquisando aqui, cara, o tempo médio de recuperação é de 30 a 45 dias, mano. A preocupação é a Copa do Brasil, porque tem uns jogos que são, tudo bem que nós pegamos o Atlético Paranaense, mas com um time que nós sabe que é esse misto aí, cara, vai ser muito difícil, mano. Essa é a verdade, vai ser muito difícil aí pro Corinthians esse jogo. Já seria difícil, né? O Corinthians com um time titular. Já seria muito difícil. Agora, com os desfalques, né? O Memphis tá fora. E o primeiro jogo é dia 27/8. Acho que é isso, dia 27/8. Então, falta praticamente aí 15 dias, 14 dias. O Corinthians vai desfalcado enfrentar o Atlético Paranaense. Mas as expectativas, né, são altas, cara. Como é que você não vai ter expectativa? O Corinthians, se eu posso perguntar pra qualquer um, o que você vai falar? O Corinthians vai atropelar o Atlético Paranaense lá fora de casa. A gente que tem o pé mais no chão fala, não, o Corinthians, né, gosta de fazer desses jogos uma missão de vida, né? Um jogo que seria tranquilo. Eu concordo que esse jogo seria tranquilo uma vez que estivéssemos com um quartel completo, que não é o caso do Corinthians. O Corinthians está bem desfalcado. Agora, Yuri Alberto, o Memphis, eu não sei se vai voltar a tempo para jogar. O Carrillo, a gente já sabe que está fora da temporada. E de novidade só chegou o Vitinho. Resta saber como é que o Vitinho vai se apresentar, como é que ele vai chegar jogando. Já chega pressionado, né? E não é tão bom isso, mas enfim, cara. O salário que eles têm aí, pode pressionar na parede, de qualquer forma, eu jogaria, cara, com um salário desse aí. Mas é isso, pessoal. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Logo eu volto com mais notícias do nosso Coringão pra te atualizar, beleza? Forte abraço, ótimo dia. Valeu!